O tema da mensagem é a capa. A capa. Nós vamos ver nesta noite, ao longo da Bíblia, algumas situações em que aparecem capa na Bíblia. O texto que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 10, ele é repetido em outros dois evangelhos. Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Mas aqui, em especial, no Evangelho de Marcos, você vai encontrar duas curiosidades que não foram registradas nesses dois outros evangelhos, Mateus e Lucas. Eu até achava que quem iria detalhar mais a respeito deste texto era o doutor Lucas, o evangelista Lucas. Ele era médico, era evangelista e foi o escritor do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas você vai encontrar os maiores registros de uma forma mais detalhada. Nos outros evangelhos você encontra uma visão superficial, panorâmica de quase todos os. Mas no Evangelho de Lucas, por ele ser médico, por ele ter um cuidado com a pessoa humana, ele registra-se de uma forma bem meticulosa, sabe? Detalhes para enriquecer o conhecimento dos seus leitores. Um exemplo, quando você lê lá a parábola do filho pródigo, você só vai encontrar essa parábola em Lucas. Só Lucas registrou. Ele teve o cuidado de fazer uma narrativa detalhada ali a respeito dos dois filhos, do pai, da forma como o filho abandonou a casa, a forma como ele voltou, como o pai o recebeu. Você encontra também no Evangelho de Lucas o registro que não encontra em nenhum outro evangelista. É aquela narrativa falando sobre o samaritano, o bom samaritano. Nós falamos o bom samaritano, mas lá fala samaritano. Só Lucas teve o cuidado de registrar. Mas com relação a esta passagem que nós acabamos de ler, só Marcos que teve o cuidado de registrar dois pontos que você não encontra nem nos escritos de Mateus, nem nos escritos de Lucas, no seu evangelho. Quais são? A menção de onde vinha aquele cego, a sua naturalidade, de onde ele foi gerado. Aparece o nome de Bartimeu. Nós até cometemos um pequeno erro. Nós falamos o cego Bartimeu e nós achamos que o nome dele era Bartimeu, mas na verdade o nome dele não era Bartimeu. A Bíblia não fala o nome dele, fala que ele era Bartimeu, filho de Timeu. O nome, a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Daqui a pouco você vai entender por que ele não tinha nome, tá? Mas um outro registro que somente Marcos escreve aqui, que ele lançou fora uma capa. E é sobre essa capa que nós vamos falar nesta noite. Não vamos entrar em detalhes, porque são muitas capas. Você vai ver que ao longo da Bíblia aparecem muitas capas. E cada uma dessas capas tem um significado, tem uma mensagem de edificação para o nosso entendimento. Mas o tempo não permite que nós venhamos a ser mais detalhistas a respeito de todas essas. Nós vamos falar somente sobre esta última capa, que é a capa lançada fora pelo Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. Bom, as capas. Sabe qual é a primeira capa que aparece na Bíblia? Você vai encontrar lá em Gênesis. Lembra quando Noé saiu da arca? A primeira coisa que ele fez, o que foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca? Ele erigiu um altar para o Senhor e plantou uma vinha. Ele plantou um pé de uva. E diz a Bíblia que passou o tempo, aquele pé de uva cresceu, desenvolveu. Ele pegou aquelas vinhas, aquelas uvas, fez o vinho, tomou daquele vinho e se embebedou, embriagou. Aí o que aconteceu? Um dos seus filhos, chamado Cã, ou Cão, dependendo da tradução, tem uma tradução que fala Cã,
tem outra que fala cão, mas ele agiu, na verdade, como um cão. Entendeu? Diz a Bíblia que quando o cão viu o seu pai Noé nu, ele começou a zombar do seu pai. Ele correu, chamou seus filhos para poder mostrar a nudez do seu pai. Aí o que aconteceu com os outros 2 filhos de Noé? Sem e Jafé? Diz a Bíblia que eles pegaram uma capa. Olha a capa aí. A primeira capa que aparece na Bíblia é justamente essa. A capa que escondeu a nudez de Noé. Nós podemos dar um nome a essa capa. É a capa do temor. Por que temor? Enquanto o cão, ele não temeu em ver a nudez do seu pai, lá na lei de Moisés isso era proibido, Sem e Jafé, os seus 2 irmãos, eles pegaram uma capa e diz a Bíblia que eles foram de costa. Eles foram de costa para o pai e o cobriu. Então a primeira capa que aparece na Bíblia está registrada lá em Gênesis, no versículo 23. A capa do temor. Mas além dessa capa, aparece uma outra capa, a capa de Elias. Qual que era a capa de Elias? A capa da autoridade. Quando Elias, ele foi tomado aos céus, num redemoinho, num carro de fogo, diz a Bíblia que ele lançou a capa, sabe? Ele lançou a capa sobre o seu sucessor, Eliseu. E diz a Bíblia que quando Eliseu pegou a capa que era de Elias, a primeira coisa que ele fez, ele pegou aquela capa, ele chegou perto do rio Jordão e bateu nas águas e disse: Deus de Elias, aonde você está? E ao bater ali naquelas águas, assim como Elias tinha feito com aquela capa e o Jordão se abriu, também com Eliseu aconteceu a mesma coisa. Então ele recebeu a transferência de autoridade. A autoridade que estava sobre Elias foi transferida por meio da capa para Eliseu. Outro, eu vou falar bem objetivamente sobre essas capas, não vou entrar muito em detalhes não. Por exemplo, havia também a capa do conhecimento do apóstolo Paulo. Lembra? Lá em Timóteo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala para o jovem Timóteo o seguinte: olha, quando vocês vierem, olha, não se esqueçam de trazer os meus pergaminhos e a minha capa. Paulo, como todos nós sabemos, ele foi o maior escritor da Bíblia. Ele foi o que mais escreveu. Era um homem de muitas letras, muitos conhecimentos, muito entendimento. Então ele trajava também uma capa que o identificava como um doutor, como uma pessoa de muito conhecimento, e que as pessoas, ao olhar para ele, o temiam, porque ele tinha bastante conhecimento. Você encontra lá em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 13, registrado essa expressão: meus pergaminhos e também a minha capa. Tenha também a capa da dupla honra. Sabe quando que aconteceu a aparição dessa capa da dupla honra? Irmãos, pena que nós não temos tempo para poder discursar sobre todas essas capas. Aí vocês iriam entender o significado profundo de cada uma delas. Mas eu prometo para vocês que em uma outra oportunidade eu vou falar sobre cada uma delas para a nossa edificação. Porque hoje vamos falar sobre a capa de Bartimeu. Bom, qual que era a capa da dupla honra? Diz a Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 8, que Pedro, ele foi despido, ele estava nu, tiraram completamente a roupa dele, amarraram as suas mãos, amarraram os seus pés, e além de fazer isso com ele, colocaram um soldado preso no seu braço do lado de cá, e um outro soldado preso do lado de cá. E além desses 2 soldados que estavam do lado de Pedro, haviam ainda mais 16 soldados do lado de fora, para impedir uma suposta fuga de Pedro. E diz a Bíblia que um anjo apareceu ali naquele cárcere. E quando o anjo apareceu, diz a Bíblia que as correntes caíram. Pedro foi liberto, tanto das mãos como dos pés, e ele estava nu, completamente nu. Olha só o que o anjo falou para Pedro: se vista, calça as suas sandálias
Aí ele fala assim, ó, e não se esqueça da capa. Havia uma capa também ali, próximo a Pedro. Que capa é essa? A capa da dupla honra. Porque se você for continuar lendo o texto, você vai ver que Deus honrou Pedro 2 vezes. Ele foi humilhado, que ele teve que ficar completamente nu, próximo a outros homens. E os homens que estão aqui sabem muito bem como que é constrangedor um homem ficar nu perto de outro, ainda mais 2 do lado e ainda presos. Ele estava ali completamente nu, despido. Ele estava sendo humilhado. Mas quando o anjo chegou, mudou a situação. Ele vestiu as suas roupas, calçou as suas sandálias e não se esqueceu da capa da dupla honra. Tem também a capa da humilhação. Talvez essa seja a mais famosa e a mais conhecida da Bíblia. Quem que usou? O nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia que Jesus usava uma capa também? Todo judeu, ele era conhecido pela sua vestimenta, pela sua capa em especial. Na nossa tradução aparece a palavra manto, mas lá nos originais diz que eles fizeram uma aposta para ver quem ficava com a sua capa quando ele estava lá na cruz do Calvário. Então Jesus, ele usou a capa da humilhação. Ele se humilhou para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, ele diz assim, ó: ele, Jesus sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo e tomando forma humana, se humilhou e morreu, morte de cruz. Então Jesus, ele usou a capa da humilhação. Você também vai encontrar em Gênesis capítulo 39, versículo 12, a capa de José. Lembra de José? Ele estava lá na casa de Potifar e de repente ele sofreu uma tentação. A mulher de Potifar tentou agarrá-lo e diz a Bíblia que ele fugiu e deixou com ela a sua capa. É a capa da tentação. Nós temos que fugir de toda capa de tentação. Ainda há, deixa eu citar só mais essa última capa, tem outras tantas, deixa eu encerrar com essa última. A capa do ódio. A capa do ódio. Aonde você vai encontrar isso? Aonde você vai encontrar essa capa registrada? Atos capítulo 7, no versículo 58. Diz a Bíblia que quando eles iam apedrejar Estevão, as pessoas tinham um hábito. Elas tiravam as suas capas, entregavam para alguém, para depois apedrejar a pessoa, para matar aquelas pessoas. É como se elas estivessem se despindo da responsabilidade de estar cometendo um crime contra aquela pessoa. E lá em Atos capítulo 7, versículo 58, você vai encontrar essa menção, esse registro. As pessoas que estavam ali, os fariseus em especial, eles tiraram as suas capas e colocaram nas mãos de quem? Diz a Bíblia, de um jovem chamado Saulo. Quem que era Saulo? O Paulo, que nós falamos daqui a pouco, que também tinha uma capa. Então, Saulo ainda não havia se convertido, ele foi aquele que segurou as capas daqueles que iriam apedrejar, assassinar, matar o jovem Estevão. Mas vamos voltar aqui então para o texto. Por que eu estou falando sobre capa, irmãos? Porque às vezes nós lemos assim a Bíblia de uma forma muito rápida, muito superficial, e não extraímos as lições que realmente nos edificam. E aqui neste texto nós vamos encontrar mais uma capa, que é a última que nós vamos falar sobre ela, a capa de Bartimeu. Por que ele usava uma capa? Deixa-me explicar para vocês primeiro por que Bartimeu usava uma capa. Vocês não se fizeram essa pergunta, não? Quando vocês leram este texto, vocês não se questionaram, mas por que ele lançou fora aquela capa? Eu vou explicar para vocês, aí vocês vão ver que faz sentido. Segundo a tradição, não está registrado na Bíblia, mas nos anais da história há alguns registros sobre quem era este cego. Nós precisamos entender quem era este personagem para saber
por que ele lançou fora a sua capa. Quem era? Bartimeu, filho de Timeu. E por que eu falei que ele não tinha nome? Ele tinha só essa alcunha de que ele era filho de alguém, filho de Timeu, Bartimeu. Segundo a tradição, o pai de Bartimeu era um militar. Ele era um militar, e quando o exército romano veio para invadir aquela região, o exército do pai de Bartimeu, ele foi morto. E não só foi morto, como todas as suas propriedades, todos os seus bens foram tomados pelo Estado romano. E para impedir uma futura revolta do filho de Timeu, no caso, esse cego, sabe o que eles fizeram? Eles furaram os olhos do chamado Bartimeu. Então ele era cego, não de nascença. Se você for ler o texto aqui, você pode ver que quando Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Qual foi a resposta dele? Que eu veja de novo. Se ele falou ver de novo, é porque um dia ele viu. E foi justamente antes deles furarem os seus olhos. E aí, eles fizeram com que ele se tornasse cego, furando seus olhos. E para não fazer com que ele fosse uma escória e trouxesse confusão e até mal visto pela sociedade, olha só o que o governo romano fez. Porque vocês sabem que não existe um governo mais organizado no mundo do que o governo romano. Até mesmo nos dias de hoje. Se você for lá em Roma, na Itália, você vai ver que organização. E nos dias de Jesus, a organização também era perfeita. O que eles fizeram? Para impedir que um cego ou outros cegos, ou vários cegos, perambulasse pelas ruas da cidade. Eles tinham que ter uma autorização do Estado. E qual era a autorização que o Estado romano dava para, não só para os cegos, mas para os pedintes, para aqueles que pediam esmola, para aquelas pessoas que eram surdas, que eram mudas, pessoas que eram deficientes. Eles não podiam ficar em qualquer lugar, não. Eles não podiam pedir em qualquer lugar. Eles eram direcionados a lugares estratégicos para não aparecer ou parecer uma visão feia da cidade. Muitas pessoas pedindo, muitos pobres, muitas pessoas ali, enfim, manchando a beleza da cidade. Aí o que o governo de Roma fazia? Dava para eles uma capa. Mas não era uma capa qualquer, era uma capa de pedinte. E o que estava registrado nessa capa? Nas costas ali estava escrito: sou um miserável, sou um pedinte, sou um cego. Esses 3 registros você encontrava na capa de Bartimeu. E ele não só tinha essa capa, mas ele se cobria com aquela capa. E aí nós vamos ver agora, de uma forma bem objetiva, o significado dessa capa. Por que ele usava essa capa? Ou o que transmitia para outras pessoas essa capa? Primeiro, a capa significava miséria. Porque a própria inscrição na capa estava escrito: sou pedinte, ou sou um miserável, sou um necessitado. Então a capa era a capa que demonstrava pobreza, demonstrava necessidade, demonstrava miséria. E diz a Bíblia que quando Jesus entrou ali em Jericó, ele estava à beira do caminho. Pega isso aí, ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Agora, vamos fazer uma relação interessante aqui, com uma outra capa que eu não citei de propósito,
só para fazer essa junção, quando você lê lá em Josué, eu creio que todos vocês sabem muito bem aquela passagem em que Josué, ele foi para destruir as muralhas de Jericó. Lembre-se, esse cego estava na entrada de Jericó. Lá em Josué, se não me engano, no capítulo 7, capítulo 7 de Josué, você vai encontrar um jovem que tomou para si uma capa. Mas ali, aquela capa representa a desobediência. Sabe por quê? Porque Deus, quando enviou a nação de Israel para rodear os muros de Jericó, ele disse: vocês vão destruir a cidade, vocês vão entrar na cidade logo após, mas vocês não vão tomar para si nada, nem ouro, nem prata, nem gado, nada. Mas diz a Bíblia que havia ali um homem chamado Acã. E Acã, ele, de uma forma escondida, ele tomou para si algumas moedas de prata e também uma capa babilônica. Agora, nós encontramos aqui em Marcos, no capítulo 10, um cego que não estava tomando para si uma capa, mas ele estava lançando fora a capa. Então, se Acã, lá no livro de Josué, ele atraiu para si a maldição ao desobedecer, aqui Bartimeu estava atraindo para si ao lançar fora a sua capa, a capa da miséria, da pobreza, da destruição. Mas além de tudo isso, essa capa também significava humilhação. Ele era humilhado diariamente. E é justamente por isso que ele se cobria com a capa. As pessoas passavam, liam aquelas palavras duras: pedinte, cego, amaldiçoado, mas ele estava com o seu rosto coberto. Ele se escondia debaixo daquela capa. As pessoas não conseguiam vê-lo, e ele se escondia porque ele se sentia humilhado. Eu não sei se você saiu já para pedir alguma coisa, ou se você já pediu alguma coisa para alguém. É ou não é uma humilhação? Eu me lembro que nós fizemos aqui uma campanha para arrecadar alimentos para abençoar as pessoas pobres aqui da região. Nós saíamos de casa em casa pedindo, sabe? Que humilhação! Quantas pessoas que bateram a porta nas nossas caras, sabe? Que nos xingaram, que nos humilharam. Então, o pano de fundo deste homem era a humilhação. Ele estava sendo completamente humilhado todos os dias. Mas além da humilhação, havia também a dependência, porque ele dependia daquilo, porque ele era cego, ele não tinha condições de trabalhar, ele não podia arrumar um trabalho como todos os demais pessoas normais para poder se manter. Então ele dependia. De quem que ele dependia? Primeiro, do governo romano, porque se Roma não desse para ele aquela capa, ele não poderia estar ali para poder pedir. Como eu falei para vocês, somente aqueles que recebiam essa capa é que podiam pedir esmola. Então ele era dependente do governo romano. Além de ser dependente do governo romano, ele também era dependente das pessoas, dos transeuntes, daquelas pessoas que passavam ali e que muitas vezes o desprezavam, falavam palavras duras: vai trabalhar, vagabundo, arruma um trabalho. Então aquela capa também representava dependência. Mas além da dependência, aquela capa também representava rejeição. Ele era rejeitado pela sociedade, porque naquele tempo haviam algumas classes que eram rejeitadas pela sociedade. Por exemplo, os leprosos, eles eram rejeitados, tanto é que eles não podiam morar dentro da cidade. Eles tinham que ir para leprosários, lugares distantes da cidade, porque para eles, para a sociedade, a lepra era uma maldição que estava sobre aquela pessoa. E quando as pessoas se aproximavam de outra pessoa que estava amaldiçoada, ela também era amaldiçoada. Outra classe que era desprezada pela sociedade naquela época: as prostitutas. Vocês perceberam quantas
destas que se aproximaram de Jesus, e Jesus as transformou, as libertou, as salvou. Então naquele tempo as prostitutas também eram desprezadas pela sociedade, e uma outra classe era justamente a dos cegos, dos pedintes, daqueles que pediam esmolas, daqueles que ficavam nas esquinas ou à beira dos caminhos pedindo algo para se manter. Então aquela capa representava também a rejeição da sociedade. E por fim, aquela capa representava solidão. Por que solidão? Porque ele tinha que ficar ali, sozinho, esperando a boa vontade das pessoas em dar a ele algumas moedas. E chegava no final do dia, muitas pessoas passavam a largo, passavam longe, só para não ajudá-lo. Então ele vivia num mundo de solidão. Ali, naquela escuridão, só ele não conseguia ver ninguém. Ele não podia perceber a bondade das pessoas com os olhos, porque era cego. Até que apareceu Jesus Cristo. E quando Jesus entra na história de Bartimeu, Deus muda completamente a sua trajetória. E é aqui que eu quero firmar e fixar um pouco mais a mensagem. Outrora, irmãos, nós éramos cegos também como Bartimeu. Nós não tínhamos visão espiritual. Nós não sabíamos o que era bom. Nós éramos rejeitados. Nós éramos pobres e miseráveis. Nus, como nós falamos semana passada lá na igreja de Laodiceia. Lembra? Nós éramos rejeitados. Nós vivíamos na dependência da bondade das pessoas. Nós vivíamos na solidão. Mesmo no meio de muitas pessoas, às vezes nós nos sentíamos só. Mas diz a Bíblia que quando Jesus encontrou com aquele cego, olha que coisa interessante, ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele diz assim, chamem o cego. No versículo 49, chamem o cego. Jesus, ele continua chamando os cegos para si. Quem são esses cegos hoje? Não são apenas os cegos naturais, mas sobretudo os cegos espirituais. Pessoas que não conseguem enxergar um palmo do seu nariz. Pessoas que estão completamente cegas das realidades espirituais, que não conseguem perceber, assim como Bartimeu percebeu, Jesus passando do seu lado. Ele, Bartimeu, era cego, mas ele não era surdo. Mas tem muitas pessoas que são cegas e são surdas. Elas não conseguem ver o ruído da graça de Deus se manifestando, sobretudo por meio da palavra, da pregação, do anúncio, do proclamar o evangelho. Mas diz a Bíblia que quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando por ali, ele não pensou duas vezes. Ele interrompeu Jesus com sua oração, com seu clamor. E Jesus graciosamente entrou ali na vida daquele que não tinha expectativa nenhuma, daquele que era rejeitado, daquele que era humilhado, daquele que era desprezado, e fez com que ele enxergasse. Irmãos, olha só que coisa interessante. Se você for ler o evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus curou 2 cegos. 2 cegos. Enquanto que aqui em Marcos aparece apenas um cego. Aí algumas pessoas podem falar assim, tá vendo? A Bíblia está se contradizendo. Lá em Mateus fala que Jesus curou 2 cegos. Aqui está falando que Jesus curou um cego. Não é porque a Bíblia está se contradizendo, não. Sabe o que eu entendo aqui? O que eu tenho por mim, a minha compreensão, é que Jesus curou 2 cegos realmente. Lá em Mateus fala isso. Mateus, capítulo 20. Capítulo 20, a partir do versículo 29. Está até aí em cima, aí, a cura do cego de Jericó. Aí mais embaixo você vai ver a referência. Lá Jesus curou 2 cegos. E diz a Bíblia que assim que Jesus curou aqueles cegos, eles passaram a segui-lo. Mas aqui em especial, no livro de Marcos, no capítulo 10, fala que Jesus curou apenas Bartimeu. E a expressão final, no versículo 52, então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você.
e imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. Segundo os melhores comentaristas bíblicos, eles dizem que Marcos registrou o nome de Bartimeu aqui, porque ele enxergou e perseverou em seguir a Jesus. O outro, que teve também os seus olhos abertos, naturais, não perseverou em seguir a Jesus. Por isso, Marcos, ele, como honra, ele deixou registrado aqui o nome Bartimeu, filho de Timeu. Agora, por que Bartimeu? Eu falei no início que ele havia perdido a visão. Os romanos furaram seus olhos, e ele não só perdeu a visão, como também perdeu todos os seus bens, todas as suas posses, e também perdeu o nome. Por isso não aparece o seu nome registrado aqui, mas aparece o nome do seu pai, Timeu. Bar, filho. Timeu era o nome do seu pai, Bartimeu. E o que Jesus fez por esse jovem? O restaurou completo, o recolocou na sociedade. Agora ele não precisava mais da capa da dependência, ele não precisava mais estar debaixo da solidão, ele não precisava ser mais humilhado pelas pessoas, ele não precisava mais da capa que dava direito a ele de pedir esmola, porque agora ele era discípulo de Jesus, ele tinha a sua vida completamente transformada. Ele passou não só a ver com os seus olhos naturais, mas passou também a ter uma visão mais ampla, espiritual, de todas as coisas. E se você for olhar o contexto, ele seguiu a Jesus por estrada afora. E foi justamente o que Deus fez conosco um tempo. Eu não sei quanto tempo que nós ficamos cegos, ou quanto tempo atrás nós estávamos cegos, mas houve um tempo em que o Senhor olhou para mim e para você, e Ele viu que nós estávamos sem forma e vazios, como diz Gênesis no capítulo 1, mas Deus disse, haja luz, e houve luz, os nossos olhos se abriram, nós nos convertemos, e hoje, eu e você, nós andamos debaixo da gloriosa luz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer com que nós venhamos a permanecer na luz. Ele não só abriu os nossos olhos espirituais, mas Ele quer que nós venhamos a permanecer nesta revelação. Olha que coisa interessante, diz a Bíblia que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mas agora ele não estava mais à beira do caminho, ele saiu da beira do caminho e agora estava seguindo o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então que Deus possa estar nesta noite falando ao seu coração, em especial para aqueles que ainda não conseguem ver a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Assim como o Senhor falou para o cego Bartimeu, chamem o cego, Deus está falando com você também neste momento. Ele está te chamando, chamando para si, chamando para sair da beira do caminho e andar no caminho, que é o próprio Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente ter os nossos olhos naturais e sobrenaturais completamente descortinados, e que possamos nos firmar cada vez mais na presença do Senhor. Lança fora toda capa que porventura tenha tentado te impedir de ver a graciosa bondade de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.